Boa noite, gente. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui. Acabei de voltar de um acampamento com os nossos jovens lá. Estávamos em 120 jovens e graças a Deus houve conversão hoje. Foi muito bom. Minha esposa, ela é nutricionista e agora está fazendo o mestrado dela na USP em nutrição, em saúde pública. E ela tem várias amigas que trabalham com ela. E ela levou na sexta-feira, sexta, sábado, domingo foi o acampamento. E a menina, ela chegou no acampamento acreditando na energia, no universo. E saiu acreditando em Jesus Cristo, o Senhor. Então, é muito bom a gente ver o movimento do Evangelho. E hoje eu vim falar para vocês que somente Cristo é suficiente para encontrar as necessidades do nosso coração. E como é bom falar disso, tendo experimentado isso nesse fim de semana. De uma pessoa que encontrou o oceano que busca, que é o Senhor. Queria convidá-lo a abrir a sua palavra de Deus, em João capítulo 2, é o texto que nós vamos meditar hoje. João capítulo 2. Se a minha voz der umas falhadas aí, você me perdoe, porque eu gritei muito. Além de pregar, eu jogo bola, jogo vôlei, faço brincadeira, faz de tudo um pouco, então a gente acaba exagerando. Essa história é uma história que geralmente as pessoas pregam em casamentos, mas se está na Bíblia é para pregar no culto também. João capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, galões. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: uau, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, quem tem ouvidos para ouvir, entenda, servem um vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos ter um tempo de oração, para Deus abrir os nossos olhos. Eu queria que você orasse por 3 razões. A primeira, orasse por você mesmo, para que o seu coração estivesse aberto, disponível para ouvir o Evangelho. Segundo, orasse por quem está perto de você, para que Deus invada não apenas você, mas invada o próximo. E terceiro, orasse por mim. Porque se o Espírito Santo misturar as palavras dele com a minha, vai sair comida boa aqui hoje à noite. Tá bom? Vamos fazer isso? Em oração. Ó Jesus, nós estamos aqui sedentos por ouvir a Tua voz, de experimentar esses rios de água viva que fluem de Cristo. Nós queremos aprender quem é Cristo, o que Ele oferece, o que Ele é. Queremos aprender mais. E esse texto, Pai, vai nos ensinar riquezas tão valiosas para o nosso coração, que podem mudar radicalmente a maneira de enxergarmos a vida, a maneira de enxergarmos a nós mesmos, a maneira de enxergarmos o mundo. Por isso, abre os nossos olhos, tira as
escamas do nosso coração. Se há alguém aqui hoje sedento como uma pessoa onde acabou a festa e acabou a vida, que o Senhor possa devolver a alegria, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, derramar o vinho fresco do Senhor em nós, nos curar, nos transformar e nos fazer novamente desfrutar o gosto bom da vida. Arranca o azedume, arranca a amargura de nós, e que a Tua palavra, o Teu Espírito tenha amplo acesso e poder em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Qual foi a conclusão que João estabeleceu no versículo final dessa história? Que com este sinal, foi o primeiro sinal que Jesus manifestou a sua glória. Este sinal do casamento é o primeiro sinal messiânico de Jesus. É o primeiro sinal da história de Jesus, enquanto Salvador do mundo. É a estreia de Jesus. Ele decidiu se manifestar ao mundo depois de 30 anos escondido na casa do seu pai e da sua mãe, se manifestar numa festa de casamento. Primeiro sinal do currículo do Messias era transformar água em vinho numa festa de casamento. Quando eu tinha lá para os meus 15 anos, eu li essa história e eu lembrava um pouco da minha história, porque obviamente não entendia qual era o ponto central da história que nós estamos lendo. Eu lembro que com 15 anos eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho, o qual está no meu currículo até hoje, não para minha vergonha, mas para minha humildade, foi fritador de batata frita no Bob's do shopping Tatuapé. Eu era um fritador de batatas profissional. Colocava o sal na medida, atendia bem o cliente, não queimava nem a minha mão, nem a mão dos outros, não colocava muito óleo. Era um fritador de batata frita. E se você olhar o meu currículo, hoje a gente estuda um pouquinho mais, né? Agora a gente está querendo estudar até doutorado, bem enjoado. Mas o meu primeiro sinal, a primeira manifestação minha de produção para a sociedade foi essa. Foi dar batata frita para os clientes no shopping. E aí eu fico olhando para Jesus nessa história. Quem é que lembra da sua primeira entrevista de emprego? Levanta a sua mão. Que bom. Na minha segunda entrevista de emprego, que foi agora como recepcionista numa clínica de hemodiálise, o cara perguntou para mim, cara, o que você já fez da sua vida? Qual foi o seu primeiro sinal? O que você fez de trabalho? Ah, eu fritava batata frita. E por incrível que pareça, eu fui contratado. E com 16 anos eu comecei meu segundo trabalho. Jesus começou a sua obra num casamento, transformando água em vinho. E por que é importante a Bíblia, João, nos retratar que esse foi o primeiro sinal? Tem muita coisa envolvida aqui, gente. Eu poderia ficar horas aqui com vocês, mas por alegria de vocês e por minha alegria, eu não vou fazer isso. Mas eu vou querer dar alguns insights para vocês a respeito dessa história. Primeiro, eu queria arrancar um mito da sua cabeça. Uma lenda de que esse texto é um texto irrelevante, que esse milagre não faz sentido, que é o que eu já ouvi, infelizmente, alguns pastores dizendo. Nossa, mas Jesus é o Salvador do mundo, é o Deus Todo-Poderoso que se encarna, vira homem, ele vem para a terra, e o primeiro milagre, que é a hora dele chutar a boca do barril, é a hora dele chegar chegando, como diz a minha galera, ele deixa os caras bêbados na festa, ele coloca mais vinho na festa, porque se você não sabe, as festas de casamento hoje são uma droga. Eu falo pela minha. Por melhor que tenha sido, foi uma droga, porque durou um dia. Na verdade, durou uma manhã e uma tarde. Mas as festas de casamento daquela época duravam 7 dias. E tinha alguns lugares que eram mais conservadores, duravam 14. Então imagina, 14 dias, 7 dias de celebração, de casamento, de dança, de alegria, os noivos se enamorando na festa, os pais, os tios, os padrinhos, cantigas de amor, cantarolando, bebendo, comendo, e aquela festa toda. 7 dias,
Você acha que não seria bom se a gente voltasse a essa tradição, pastor? Seria bom demais. É que a gente não tem dinheiro, né? E tinha uma outra cultura naqueles casamentos da antiguidade. Qual era? Que tinha um ingrediente na festa que se acabasse, acabava a festa. E aqui nós vemos que claramente a cultura oriental se diferencia da cultura ocidental. O meu casamento de comida teve churrasco, teve picanha, linguiça toscana, frango. Ai, aleluia, nem deu vontade de até sair do culto. E na cultura brasileira, acabou a comida, acabou a festa. Imagina que te convidam para um aniversário, acabou a coxinha. Falou, gente, obrigado, feliz aniversário. Eu tenho trabalho amanhã. Tenho que acordar cedo no dia seguinte. Na minha festa de casamento não acabou a comida, mas se tivesse acabado, certamente os convidados falaram, galera, valeu, foi muito bom. Mas na cultura oriental não é assim que funciona. Lá acabava a festa não quando acabava a comida, mas quando acabava o vinho. Então, olha a estrutura, olha o cenário que João prepara para nós. Havia um casamento em Caná da Galileia. Sabe quantos habitantes tinha em Caná da Galileia naquele tempo? 200. Estou falando habitantes. 200 habitantes habitavam Caná da Galileia. Então, quantas pessoas vocês acham que foram convidadas para o casamento? As 200. Tinha um casamento de um, todo mundo se conhecia, todo mundo ia. Era um vilarejo. Então Jesus é convidado pela sua mãe, porque provavelmente a dona Maria foi convidada para ser assessora do casamento. Sabe aquela mulher que fica com um avental, vai para cá, vai para lá, pega o vinho, vai na despensa, dá um abraço nos convidados? Ela fazia tudo. Era essa a dona Maria. E a dona Maria está trabalhando no casamento, então ela chega na despensa, devia ser lá pelo quinto, sexto dia do casamento. Ela chega na despensa, conversa com as donas que estão lá dentro, fala, oi, dona Maria, acabou o vinho, a senhora não vai acreditar. Aí eu não acredito mesmo, viu? Ah, mas eu convidei Jesus para o casamento. Eu vou falar com ele. O anjo, 30 anos atrás, falou que esse cara era diferente. Até agora ele não se manifestou. Eu acho que vai ser hoje. Então a dona Maria pega o seu avental e vai falar lá com Jesus. Jesus, meu filho, acabou o vinho. Quando Maria fala para Jesus, acabou o vinho, o que ele entende? Acabou a festa. Vamos pegar a mochila, gente. Vamos embora. Acabou a festa. E qual foi a resposta de Jesus? Se a gente interpretar errado o texto, vai parecer que Jesus foi mal educado. Porque falou assim, o que eu tenho com você, dona Maria? Não chegou a minha hora? Foi a hora do quê, velho? Não entendi. E ele fala assim, não chegou a minha hora, mas Maria, parece que ela entendeu o que ele quis dizer, que era uma mulher sábia. Ela disse, então, para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. Aqui a gente precisa entender, em primeiro lugar, qual era a hora que Jesus estava se referindo. Se você não entender qual era a hora que Jesus estava se referindo, você vai interpretar esse texto como uma manguaça. Jesus então veio para a terra encher a cara dos humanos. E não foi isso. Você sabe bem, né? O que então significa essa hora? Convido então vocês para fazer uma investigação teológica. Capítulo 7 de João, verso 30. Vai te dar um primeiro insight do que foi aquela hora. João 7, 30. Tem um princípio dos reformadores, já que a gente falou aqui de reforma, é um princípio de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se você não interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, você pode criar interpretações equivocadas. E esse texto deve ser interpretado com os outros textos de João. Por exemplo, João 7,30 diz assim, então procuravam prendê-lo, Jesus, mas ninguém lhe pôs a mão. Por quê? Não tinha chegado a sua hora. Que hora é essa? Estou com dúvida. Não ficou claro, João. Dá para desenhar? Então vamos lá para João 8:20. João 8:20. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua... Falou hora de novo. Vamos ver um terceiro, João 12:23. Finalzinho lá.
João 12, 23. Chegada a hora da glorificação do Filho. Dá para melhorar? Capítulo 13, verso 1. Agora vai ficar claro. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora nós estamos capacitados para entender que hora era essa que Jesus estava se referindo. Que hora era a hora de Jesus? A hora da sua morte. Ajudou? Agora vamos voltar lá para a história? Dona Maria, de avental, acabou de sair da despensa, acabou o vinho. Jesus, faz alguma coisa, meu filho, acabou a festa. Os noivos vão para casa, tristes, os convidados, acabou, tem dias ainda para a gente celebrar. Jesus fala, ainda não chegou a hora de eu morrer. Aí piorou, né? O que tem casamento com a sua morte? Tudo. Aí a gente precisa de ajudar, a gente precisa de um outro auxílio agora. Vocês já ouviram falar de Antigo Testamento? Quem já ouviu? Vocês já ouviram falar de um cara chamado Moisés? Aquele que fez 10 sinais no Egito? Lembra? Qual foi o primeiro? Lembra? Não, né? Eu lembro. Ele transformou a água do rio em sangue. E aquele foi o primeiro sinal de Moisés como libertador do Egito. E ele disse para Faraó, isso será um sinal de morte para o Egito. Uau! E o Novo Testamento é um comentário do Antigo. Se você não souber o Antigo, você não entende o Novo. O que é que Jesus estava querendo dizer? Como Messias, mamãe, eu vou fazer a primeira coisa que o Moisés fez. Um sinal. E vai ser um sinal de morte. Por isso que vai ter vinho. Porque vinho é da mesma cor que sangue. Percebeu? Jesus não quer encher a cara dos convidados. Ele quer dar um sinal de que Ele é o Salvador da festa. De que Ele é o Salvador do mundo. E que a salvação vai acontecer quando Ele der o sinal de morte. Mas Ele não vai morrer ainda. Porque não chegou. Então Ele vai dar só um aperitivo. E aqui eu queria então que vocês, se quiserem anotar, se quiserem decorar, 3 sinais que Jesus dá nessa festa. O primeiro é o sinal de morte. O segundo é um sinal de purificação. E o terceiro é um sinal de aliança. Se você quer entender por que na fé cristã Cristo é suficiente, Cristo é tudo, só Cristo é necessário e nada mais do que Cristo, você precisa entender que a morte de Cristo é necessária, a purificação de Cristo é necessária e a aliança de Cristo é necessária. A pergunta é, acabou a festa? Acabou a vida? O que significa isso? Que a vida humana, como um casamento, ela também perde a sua alegria. A vida humana é uma coisa que é boa, tem momentos tão maravilhosos, como uma festa de casamento, como o dia que você tem seu primeiro filho, como o dia que você recebe o diploma na universidade, quando você recebe a notícia que passou no vestibular, quando você recebe a notícia de que estava desempregado, agora tem emprego. A vida está repleta de coisas boas, mas a vida tem hora que acaba o vinho. Já acabou o vinho na sua festa alguma vez? Acaba o vinho na vida de algumas pessoas quando acaba o salário. Quando acaba a alegria, quando acaba a família, quando vem o divórcio, quando vem as contas, as dívidas. Acaba a alegria quando você perde um familiar que você amava. Acaba a alegria quando você é despojado, quando você é desprezado, quando você não é aceito, quando você está em depressão e não sai do quarto para nada, aquela doença que te esmaga, te espreme, acaba a alegria. Quantas e quantas vezes a gente está vivendo a vida como uma festa, mas de repente acaba o vinho. Eu fiz um velório certa vez de um menino de 13 anos. Foi o velório mais emocionante que eu fiz na minha vida, de tantos outros. Eu lembro que eu estava discipulando 2 rapazes no meu escritório. O telefone tocou, um presbítero da nossa igreja. Pastor, acabou de falecer um jovem de 13 anos, vítima de um atropelamento. E eles estão no velório, os pais deles eram nossos vizinhos. Não tem ninguém para fazer uma oração por eles.
Você pode fazer? Eu posso. Saí, levei os meninos comigo. Quando eu cheguei lá, gente, eu fiquei impressionado. Porque lá na nossa igreja, eu fui pastor de jovens e adolescentes por muito tempo. Nós temos lá uns 120 adolescentes, uns 130 jovens na nossa igreja. Quando eu cheguei lá, naquele velório, inclusive era aqui em Guarulhos, eu vi 400 adolescentes. Era um menino de 13 anos, mas era um moleque zica. O moleque era zica. Por quê? Ele frequentou 5 escolas em 2 anos. Ele frequentou a primeira, fez umas coisas legais, foi expulso. Foi para uma segunda, fez umas coisas mais legais ainda, foi expulso. Foi para uma terceira, não foi expulso, mas no ano seguinte foi. Então mudou de escola e já estava na quinta. E ele fazia amigos por onde ele ia. Ele era o cara mais popular, o cara mais engraçado, o piadista, aquele que sentava no fundo. Talvez você lembre da sua infância. E aquele menino, com 13 anos, ia fazer aniversário no dia seguinte. E pediu um presente para o pai. Pai, me dá uma mobilete. E o pai não teve sabedoria para dizer não. E deu a mobilete para ele. E aquele menino de 13 anos, na véspera do seu aniversário, pegou aquela mobilete, saiu pelo Ticoatira, não sei quem conhece, ali perto da Penha. Saiu a 80 por hora, cruzando os faróis vermelhos. E um caminhão pegou ele e morreu na hora. Eu fiz o velório dele no dia do aniversário. 400 adolescentes presentes. Preguei o evangelho naquele velório. Que em meio à realidade da morte, Jesus pode oferecer a vida. Porque a morte dele é o antídoto da nossa própria morte. Quando Cristo morre na cruz, Ele morre em nosso lugar, para que não morramos mais. Pelo contrário, recebamos a vida que Ele é o único digno de ter. E eu preguei aquilo para aqueles adolescentes, e tem até hoje adolescentes que estavam naquele velório que frequentam a nossa igreja. Mas o que me deu tanto desânimo, sabe o que foi, gente? Quando eu fui abraçar a mãe do menino, do Gabriel, eu abracei a ela e falei assim, que Deus te console, que Deus te ensine a lidar com o que restou. E ela, congelada, não conseguiu me abraçar. Ela simplesmente disse, a minha vida acabou. Acabou o vinho. Acabou a festa. Agora eu queria levar você, me permita, para um nível mais profundo de quando acabou a nossa festa. Legal, quando você fica depressivo, acaba a festa. Mas quando você perde um salário, acaba a festa. Quando você perde um namoro, acaba a festa. Tipo, tem as meninas lá, eu fui pastor de adolescentes, cara. Menina de 13 anos, terminou o namoro, ela publica no Facebook, cansei dos homens. Meu Deus, aí acaba a minha festa. Mas na Bíblia, na Escritura Sagrada, há um nível de profundidade. A nossa festa não acaba nessas coisas, não acabou nessas coisas. Isso são só sintomas. A nossa festa acabou quando nós nos rompemos de Deus. Quando o primeiro casal criado, Adão e Eva, romperam com o Senhor Deus. Ali acabou a festa. E o vírus da amargura, do azedume, da tristeza e da depressão foi implantado em nosso coração. E o sintoma em um é uma depressão, o sintoma em mim pode ser a tristeza, o sintoma em você pode ser a violência, o sintoma em você pode ser o vazio, mas todos nós temos o mesmo vírus. Nós estamos infectados pela amargura do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos como um celular que estava 100% carregado, com o plug, com o cabo carregado, com a fonte na tomada. E era Deus e nós, conectados, vida eterna. Mas então nós decidimos tentar viver a nossa vida independente dele. Então nós pensamos, eu tenho tanta vida dentro de mim, essa vida nunca vai acabar. Então nós nos desconectamos de Deus. Mas qual é o problema do ser humano? É que ele está de 100% a 90%, 80%, 70% em queda livre. E um dia ele vai ser deletado. Porque ele se desconectou da fonte. E esse texto vai nos dizer como é que a gente volta de volta, a gente retorna para a fonte. Acabou a festa naquela festa, acabou a festa na nossa vida, mas Jesus
é o verdadeiro Senhor da festa. Ele é o Senhor da vida. E sabe como Ele faz a vida voltar para nós? Quando Ele morre na cruz. Quando Ele morre na cruz, Ele morre em nosso lugar. E por isso, tudo aquilo que era minha dívida, Ele recebe sobre si. E tudo que era os seus créditos, vem para mim. É uma linguagem comercial fantástica. Cristo na cruz era o único que não tinha débitos, mas é o único que o recebe. Nós éramos aqueles que tinham apenas os débitos. Mas quando nós cremos em Cristo na cruz, nós recebemos todos os seus créditos. E quais eram os nossos débitos? Morte. E quais eram os créditos dele? Vida eterna. Quando você põe a sua fé em Cristo, você recebe de novo a carga que te devolve vida, alegria. É o vinho dele invadindo o seu coração, te dando novamente o gosto doce pela vida. Você já experimentou isso? Qual é o primeiro sinal desse casamento? Qual a primeira lição desse casamento? Jesus não queria encher a cara de convidados de uma festa. Jesus queria encher o coração daqueles convidados da verdadeira fonte da vida, que não é vinho, é sangue. E é o sangue do Cordeiro de Deus. Santo, santo, santo. Puro, puro, sem pecado. Somente o sangue de um Cordeiro inocente seria capaz de perdoar o coração tão podre da humanidade. É o sangue de Cristo. Essa é a primeira verdade. O segundo sinal é um sinal de purificação. Nós precisamos entender onde foi que o milagre da transformação aconteceu. E João vai dizer para nós que Jesus transforma água em vinho aonde? Em 7 talhas de pedra. E ele faz um comentário, se você é novo na fé. Para que serviam aquelas talhas de pedra? Para as purificações dos judeus. O povo judeu é o povo mais enjoado com purificação do mundo. Eles tomam banho antes de comer. Eles tomam banho depois de comer. Alguns tomam banho durante a comida. Eles tomavam banho antes de entrar no templo. Eles tomavam banho depois de sair do templo. E às vezes tomavam banho dentro do templo. Por isso que as talhas ficavam dentro do templo. O sacerdote tinha que se purificar o tempo todo. Porque havia uma consciência desde a criação e da queda. Nós estamos distantes de Deus e, portanto, corrompidos. Precisamos de purificação. E é daí que vem o batismo, de um ritual do Antigo Testamento, no qual eles se purificavam. Há uma necessidade por purificação, porque o nosso coração está tomado pela culpa, tomado pelo medo, tomado pela consciência de que, se eu morrer, o que vai ser de mim? Então Jesus faz aquela água ser transformada em vinho naqueles potes de purificação. Qual é o símbolo? Qual é o significado? O que purifica o homem não é a água. O que purifica o homem não é ritual. O que purifica o homem não é religião. O que purifica o homem é o sangue do único que é digno de morrer por nós, porque ele não é escravo da morte. E porque ele venceu a morte ao terceiro dia. Só o sangue do puro e santo Deus é capaz de perdoar os pecados dos podres humanos. Somente o sangue dele é sangue que purifica. É o sangue dele que te faz abrir os olhos e dizer para Deus: não te devo mais nada, sou livre. Livre. Eu morei nos Estados Unidos por um tempo. E eu lembro que abri o jornal uma vez e vi uma reportagem. A reportagem era a seguinte: teve uma festa na madrugada da Flórida. E um jovem tinha sido convidado para a festa. E ele tinha 17 anos e a festa era um pouco longe da casa dele. Então, quando deu 11 da noite, a festa ia começar 1 da manhã, meia-noite, por aí. Ele chegou para o pai dele e falou: pai, vamos ter uma festa. Vai ser aquela festa fantástica dos universitários, não sei o quê. E eu preciso do carro. E lá, os adolescentes de 16 anos já podem dirigir. Eu preciso do carro. E aí um pai virou para ele e falou assim: eu não vou te dar o carro, porque você é um inconsequente. Você é um moleque. Você não sabe dirigir, você não tem responsabilidade nenhuma. Vai dormir no seu quarto, você não vai nessa festa. Então o menino foi dormir, em obediência ao seu pai. Mas de repente, nos seus sonhos, ele ficou pensando como seria bom ele estar naquela festa. E como seria bom deixar o pai lá falando sozinho.
Então ele começou a pensar que ele estaria no carro, indo para a festa, beijando as meninas e curtindo uma grande noite. Então sabe o que ele fez? Quando deu 00:30, ele acordou da cama, pegou a chave da mesa, pegou o controle da garagem, ligou o poçante. Era um Infiniti 3.0. Nem tem esse carro aqui, é uma nave. Ele abriu a garagem, pegou o carro e saiu cantando os pneus pelas estradas da Flórida. 200 por hora. E o que aconteceu? Ele bateu numa senhora que estava levando o seu filho para a festa. E aquela senhora entrou em coma. Foi para o hospital. O carro dela ficou destruído. Ela quebrou a perna, quebrou o braço. E ainda teve umas fraturas no seu peito, ficando sem respirar, em coma, sendo apenas sobrevivendo através de aparelhos. Aquele menino então foi para a corte, foi para a justiça, foi processado, denunciado. E em determinado dia, o juiz perguntou para aquele moço na corte: meu jovem, você concorda que naquele dia você pegou o carro contra a vontade do seu pai? Sim. Você concorda e admite que pegou o carro e transgrediu os limites de velocidade? Concordo. Você concorda mais que além de desobedecer seu pai, transgredir os limites de velocidade, você colidiu com aquela mulher, levando ela quase à morte? Concordo. Então você está condenado. Pumba. Bateu o martelo. $40 mil de fiança ou 7 anos de prisão. Sentença do juiz. Então, aquele juiz saiu do seu palco, saiu da sua estrutura, tirou a sua roupa, se dirigiu até aquele jovem, tirou a carteira do bolso, tirou um talão de cheques e escreveu um cheque de $40 mil e deu para ele, porque aquele juiz era o seu pai. E eu li essa história e cheguei à conclusão que eu tenho um pai igual a ele. E você também. Porque diante do Pai, lá em Gênesis 3, nós fizemos a mesma coisa. Nós pegamos a nossa vida, que é uma nave que consegue ir a 300 por hora. Deus nos criou no 6º dia e disse: é muito bom. Mas o que nós fizemos? Pegamos a nossa vida e nos jogamos para a estrada. E nós só geramos morte, só geramos culpa, só geramos tristeza. Nós pegamos a nossa vida e jogamos na lata do lixo. O salário do pecado é a morte. Um dia, o Pai, como santo juiz, Ele tem que bater o martelo, porque Ele é santo, santo, santo. Deus não convive com pecado, Deus é puro, Deus não habita em meio às trevas. Então Ele precisa dizer para mim e para você: condenado. Salmo 14 diz que Deus abre as janelas do céu e olha para os filhos dos homens, procurando alguém que faça o bem, alguém que o busque. E qual a consequência que ele... A conclusão que ele chega? Não há um, não há quem faça o bem, não há justo, não há um sequer. Todos se extraviaram e fugiram dos meus caminhos. Ele precisa condenar o ser humano que é pecador. Ele precisa dar a morte para o pecador. Mas sabe o que é bom na vida? Sabe o que é bom nesse plano que Deus fez? É que além de juiz, Ele é nosso Pai. Só que Ele não desceu até onde a gente estava para preencher um cheque de $40 mil. Ele desceu para preencher uma dívida que ninguém conseguiria pagar, senão Ele mesmo. Que é o teu preço. E o teu preço é o qual? Morte. Por isso Jesus desceu a essa terra. E o que é a cruz? A cruz é o Pai colocando à disposição do mundo inteiro as provas do seu amor. Eu paguei o preço que você devia. Quando você crê nisso, quando você crê nessa história, por mais que você tinha sentença de culpado, você foi justificado. E por causa de Cristo, você não deve mais nada. Você é limpo,
Você é novo. E quando Deus olha a sua ficha, você não deve um centavo pelos pecados que você fez no passado, pelos pecados que você comete no presente e por aqueles que você ainda vai cometer no futuro. Você foi perdoado. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os seus pecados do passado, nem as suas burrices do presente, nem aquilo que você vai fazer no futuro. Toda a sua vida já foi reescrita por causa de Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor, porque você não deve nada, você é justificado. Essa é a segunda mensagem dessa festa. Eu vim trazer purificação, eu vim fazer o meu sangue lavar você por inteiro. Isso é graça, isso é Cristo. Cristo é o único que podia fazer isso. Sabe por que Cristo tinha que ser Deus? Porque nenhum homem era nada mais do que pecador, e só Deus era santo. Então, o Salvador dos homens precisava ser Deus. Mas o Salvador dos homens não poderia ser só Deus. Porque o único que pode pagar os pecados de um homem seria um homem. Uma galinha não pode pagar um pecado de um homem. Por isso que Hebreus vai dizer que sangue de touros e de bodes não perdoam pecados. Somente um sangue de um homem puro poderia pagar o pecado de homens maus. E é por isso que Jesus, só Cristo, ele tem duas naturezas em uma só pessoa. Ele é Deus e ele é homem em um só ser. Glória a Deus por isso. O plano de Deus é perfeito. Por isso que ele teve que nascer de uma virgem. Porque de uma virgem, fecundada pelo Espírito Santo, nasceria um ser humano e ao mesmo tempo divino. Por isso que eu costumo dizer que Jesus é fruto de uma inseminação espiritual. O Pai é o progenitor e Maria é a sua portadora. Jesus é Deus e totalmente homem. E é por isso que ele é o único candidato eficiente para nos salvar. Amém, gente? Vocês estão entendendo que esse casamento aí de Caná da Galileia não tinha nada a ver com o que você já ouviu falar, né? É o casamento mais teológico da história da humanidade. Jesus está explicando quem ele é. E tem um terceiro. Qual o terceiro sinal? É fantástico, gente. Jesus disse para sua mãe: não chegou a minha hora, a morte. Ele disse: pode encher as talhas. As talhas que eram para purificar estão repletas de vinho. O sangue purifica. E tem um terceiro sinal. O mestre sala, o dono da festa, o dono do casamento, ele prova então o vinho. E quando ele prova o vinho, qual a conclusão que ele chega? Ele chama o noivo. Chama o noivo para mim, por favor. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Falei, como assim? Cara, eu já fiz mais de 1000 casamentos na minha vida. E em todos os casamentos, primeiro, eles servem o vinho do Porto. Depois eles servem o Chapinha. Eu não estou te entendendo. Você deixou o melhor para o final? Eles nem sabem diferenciar Jesus de Genésio. Mas você é um cara diferenciado. Porque você deixou o melhor para o final. Qual o único problema desse cara? É que ele estava falando com o noivo errado. Quem deixou o melhor vinho para o final não foi o noivo da noiva daquele casamento. Foi o nosso noivo, que é o Senhor Jesus. E ele deixa sempre o melhor para o final. Qual é o sinal então? É um sinal escatológico e é um sinal ao mesmo tempo presente. É o sinal da aliança. É o sinal da intimidade. É o noivo que dá o melhor presente para a sua noiva. Sabe como funciona o casamento no judaísmo? Funciona assim. O pretendente chega até o pai da moça e diz assim: ô, seu fulano, gostei demais da sua filha, quero me casar com ela. Mas o que você tem? Você trabalha? Você tem onde morar? Não, eu tenho, ainda vou dar um presente gordo para o senhor. Tá bom. Então ele pegava um anel, colocava no dedo da moça. E eles ficariam 1 ano noivos. E depois desse 1 ano noivos, ela então sairia da sua casa, casa do seu pai, para morar na casa dele. E eles então iriam consumar o casamento. Era o que estava acontecendo, por exemplo, com Jesus, com José e Maria. O texto bíblico diz que eles estavam desposados. Eles não estavam casados.
Como é que o Evangelho de João começa? Com uma festa de casamento. E como é que o Apocalipse de João termina? Com uma festa de casamento. E qual a diferença? Como você não é judeu, você não consegue saber, mas depois que eu fui dar uma estudada, eu percebi. A primeira vinda de Jesus não foi nada além, nada mais, nada menos do que um pedido de casamento. Jesus veio a essa terra, habitou entre nós, para conquistar o seu coração, para atrair você a Ele e para dizer: eu quero viver com você para sempre. Eu quero que você seja meu e que eu mesmo seja teu. Nós vamos viver juntos para sempre. Mas vamos ficar noivos por um tempo. Ele veio, colocou um anel no nosso dedo e disse: a nossa festa vai chegar. Espera um pouquinho. Eu vou preparar tudo. Eu vou preparar os demais convidados para a festa. E Jesus prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, Apocalipse 21 diz: vê então a nova Jerusalém, adornada como noiva para o seu esposo. Então, o Senhor Jesus tirará dos nossos olhos toda lágrima, toda ansiedade, e viveremos para sempre com o Senhor, como uma só carne. Esse casamento fala muito mais do que um noivo da festa, fala do noivo da vida, que é o Cristo. Jesus é muito mais do que religião, do que uma pessoa. Jesus é uma proposta de um amor que não dura por 30 anos, de um amor que dura a eternidade. E quando você entra em aliança com Ele, pode ter certeza, bom não é apenas a festa do casamento, bom apenas não é os 3 primeiros anos de convivência. Bom é até o último dia, que não existirá, porque será eterno. Jesus vai deixar os melhores vinhos sempre para o final. Casar com esse homem, com esse Cristo, é ter a segurança de que não interessa como sejam os meus dias, sempre terei alegria eterna. Como Paulo diz em Romanos 8,18, porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Há muita coisa, meus irmãos, que vocês vão desfrutar em Cristo no futuro. Mas, se você não faz um compromisso com Cristo hoje, você não estará casado com Ele amanhã. Para você receber Cristo eternamente, você precisa receber Cristo na história. E eu pergunto para vocês, como está o relacionamento de Jesus e você hoje? Como você está se relacionando com Ele? Você já entrou num processo de relacionamento com Ele? Você já deu a sua mão para Ele? Você já recebeu o dote dEle? Efésios 5 diz o quê? Qual a tarefa do marido? Qual é o presente que o marido tem que dar para a esposa? Maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. O que ele deu para a igreja? Uma joia? Ele se deu por ela. Qual foi o primeiro sinal do nosso noivo enquanto esteve em vida? O do marido. Ele se deu por nós. Esse era o dote de Cristo. E a consumação vai ser a festa. Eu vou estar lá e você. O dia vai chegar. Nós vamos nos reunir a Ele. E você vai lembrar dessa história que eu preguei. De que aquela festa não serviu apenas para embriagar os convidados. Serviu para mostrar que há tristeza no mundo, a festa acaba porque o pecado existe. Mas existe alegria de volta. Jesus devolve alegria para a nossa festa. Número 1, porque Ele morreu por nós. Segundo, porque o sangue dele purifica. E terceiro, porque Ele ofereceu o seu preço para se casar conosco. Maravilhoso, gente. Eu não consigo ouvir isso e não ficar feliz. Eu não consigo ouvir isso e ficar indiferente. Se você não sair daqui hoje diferente, é porque a culpa é sua. Como é que você tem que sair daqui hoje depois de ouvir essa mensagem? Jesus,
Eu vou viver para a tua glória, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada ano da minha história. Nada mais vai me separar da minha esperança, nada mais vai acabar com a minha festa, porque eu tenho o vinho que faz a festa se renovar todos os dias. Não dá para a gente viver do mesmo jeito. Se o noivo já chegou, se o noivo já pôs o anel, se o noivo já deu o presente, meu amigo, celebre a festa da vida, porque a festa está só começando. E só Cristo pode fazer isso, nenhum outro homem. Eu lembro, vou compartilhar uma história e vou terminar. Eu lembro uma viagem missionária que eu fiz para o Rio Grande do Sul, uma das regiões brasileiras menos evangelizadas do Brasil. Eu estava com uma comitiva de 16 seminaristas, eu era o 17º. E nós estávamos evangelizando ali, Porto Alegre, a capital. E nós cantávamos, fazíamos peças de teatro, eu tinha 18 anos na época. E um rapaz se aproximou de nós. O nome dele era Renato. Renato era uruguaio, um senhor já de idade, um morador de rua. E toda vez que nós pregávamos, que nós cantávamos, que nós fazíamos um desafio em praça pública, lá estava Renato, ajoelhado diante da praça, dizendo: Jesus me salva. E ele fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Até então eu cheguei para os meus amigos seminaristas e disse para eles: cara, quantas vezes vocês estão esperando que ele faça isso de novo? Porque ele vai fazer todas as vezes que a gente o desafiar. Ele já recebeu Cristo, agora ele precisa receber vida. E nós somos os instrumentos de vida para ele. A gente precisa fazer alguma coisa por ele. Renato era um morador de rua, gente. Careca. A barba dele vinha até aqui, a barba estava verde de sujeira. Ele tinha apenas 2 dentes na boca, os 2 caninos. Sujo. Os sapatos dele eram com uma bota parecida com a minha, a diferença é que elas estavam abertas e os dedos dele estavam para fora. Eu perguntei para o Renato: Renato, há quanto tempo você não toma um banho? 2 meses. E eu lembrei da minha infância. O meu recorde era 3 dias. E já coçava tudo. Imagina o furacão Irma que estava passando nas partes íntimas daquele homem. Meu Deus do céu. Eu não queria estar ali. Eu não queria ser aquela bactéria. Nós nos juntamos então, os 17. Fazer alguma coisa? Aí um menino sugeriu lá no fundo: por que a gente não vai num brechó, compra calça jeans para ele, uma camisa, um tênis, um sapato, dá dignidade para ele? Eu concordo. E você? Eu também concordo. Porque além disso, como é que você vai dar calça jeans para o cara, sapato, se não der um banho primeiro? Então primeiro a gente dá um banho, depois a gente vai no brechó e compra. Não, mas a gente vai dar um banho e depois vai dar roupa? Não, vamos fazer tudo no mesmo dia. A gente dá o banho e já dá a roupa. Legal, todo mundo concorda? Sim. E cadê o dinheiro? Aí um rapaz lá do fundo falou: nós somos seminaristas, nós não temos dinheiro. Falei: como que a gente vai fazer isso? A gente tem um sonho, mas a gente não tem o caminho. Silêncio. O pessoal desanimou. Acho que é melhor a gente abortar. Até então, me veio uma visão. Presbiteriano tem visões. A visão foi um cheque de R$100 que estava na minha mochila. Foi essa a visão. Que era para comprar livros do seminário, que minha mãe tinha deixado na mochila. Aí veio um bichinho vermelhinho aqui e um azul. Já viu aquele pica-pau? Isso é verdade. Isso acontece. Aí veio o bichinho azulzinho e disse assim: rapaz, eu quero te ensinar hoje que gente vale mais do que papel. Pega esse cheque, vai no brechó e compra o que esse homem precisar. E aí veio o vermelhinho. Sabe o que o vermelhinho me disse? Cara, você precisa ser um teólogo. Sem livro você não vai ser um teólogo. Deixa esse velho para lá, compra os seus livros. E eu fiquei lá. Aí então tive uma ideia. Eu perguntei para os meus amigos: galera, a mãe de vocês aqui, alguma, deixou um cheque na sua mochila?
Não, não, não. E a sua? Não, também não. Aí eu falei, meu Deus do céu. Vou tentar a segunda vez. Galera, quantas matérias vocês tiveram no seminário? No 12, 11. Cara, nenhum professor pediu para comprar livro. Pediu, tá. Ninguém trouxe nada aí, ninguém esqueceu na mochila, não. Aí tive outra visão. O cheque. Só que agora o cifrão estava na minha cara, assim. Aí veio de novo o azulzinho e vermelhinho, com o mesmo papo. Aí então eu decidi falar. Galera, minha mãe deixou um cheque de R$100 na minha mochila, acabei de lembrar. Eu vou dar uma oferta para comprar roupa para ele. Aí um safado lá do fundo. Eu também tenho um. Aí o outro aqui na frente. Eu também tinha uns 50. E o outro, também, eu tenho 200. Falei, filha de uma égua. A gente juntou tudo, foi no brechó. Chegamos no brechó, a dona era uma bruxa, já evangelizamos a bruxa. Ela tinha até verruga no nariz. Compramos sapato, calça jeans, camisa, boina, escova de dente, depois passamos no mercado, fizemos a limpa. Compramos um alicate de unha reforçado. Cheguei então onde o Renato estava, ele estava na praça, sentado no chão. Renato, o que você vai fazer domingo às 3 horas da tarde? Falei, nada. Então você tem um convite de ir lá na igreja, onde a gente estava hospedado. Vai lá na igreja que a gente vai fazer uma surpresa para você. Deu 3 horas da tarde, quem apareceu? Renato, barba verde, 2 dentes, sem cabelo, tap-flap. 2 meses sem tomar banho. Chegou, os 17 estavam preparados. 2 amigos sentados com alicate de unha. Um preparado com a bucha para dar banho. E o cara que tinha o trabalho mais fácil, que era escovar os dentes. Demos um banho no cara, cortamos a unha dele. A unha dele estava tão grande, gente, mas tão grande, que quando ele deu o primeiro corte, a unha saiu voando. Como um bumerangue, a gente até agachou assim, porque a gente estava com medo dela voltar. E demos um banho, escovamos os dentes, lavamos a cabeça. Só que teve um problema. O cascão das costas dele não saía. A gente colocava shampoo, colocava Dove, colocava Pantene, colocava o diabo, não saía aquele cascão. Aí então teve um menino que teve uma ideia. Aqui na cozinha tem um negocinho aqui que é amarelinho em cima e verde embaixo. Está do lado do detergente, talvez funcione. Traz para nós. E eu comecei então a esfregar aquela bucha com o lado verde para as costas dele. E aí eu vi então um caldo preto escorrendo das costas dele. E do outro lado um caldo de sangue. Aí eu fiquei assustado, porque a sujeira estava saindo e o sangue também. Então eu perguntei para ele, eu estava dando banho nele. Falei, Renato, tá doendo? Ele deu aquele sorriso de 2 dentes para mim. Tá não. Tá bom demais. Continua. E continuamos. E saía mais sangue e mais casca. Porque a pele e a casca era uma coisa só. Então eu perguntei, Renato, você tem certeza que não está doendo? E então ele me respondeu pela última vez e eu não falei mais nada. Ele disse assim, cara, eu já falei que não está doendo. Sabe por quê? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. É porque hoje é o dia mais feliz da sua vida. Porque hoje Jesus está me lavando por dentro e por fora. Acabou tudo, colocou a roupinha, demos uma Bíblia para ele. Faltando 5 minutos para começar o culto, ele saiu da igreja. Falei, Renato, onde você vai? Não, eu já volto. A gente ficou, o cara vai voltar, não vai para a igreja, não vai para o culto? Não, já volto. O culto começou, deu 15 minutos, ele chegou atrasado, com mais 3 mendigos. Resultado, demos banho na segunda, na terça, na quarta. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor Jesus, a obra é dele, a glória é dele, tudo por causa dele, porque por ele, para ele são todas as coisas. E eu queria dizer para você, não interessa o que aconteceu com você, se acabou a tua festa ou não. Se Jesus existe e ele está aqui hoje, ele pode devolver alegria para a sua festa, alegria para a sua vida. E é onde entra então a ideia dos reformadores. Somente Cristo pode fazer isso. Porque somente Ele morreu, somente o sangue dele é o preço adequado para o seu pecado. E somente Ele
te deu o melhor vinho no começo e vai te dar o melhor no final. Porque Ele quer a sua mão agora, porque Ele quer ter você para sempre. Se essa mensagem falou com você, queria que você abaixasse sua cabeça. Se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa mergulhar nesse sangue, se você precisa restaurar a sua vida, eu queria que você no seu lugar conversasse seriamente com Ele. Jesus, eu quero isso. Eu quero essa vida. Eu quero essa transformação. Eu quero essa graça. Eu quero experimentar como é que a minha vida pode deixar de ser azeda, com gosto ruim todo dia. Eu quero experimentar esse vinho que faz a festa voltar. Se você quer isso, pede para Ele derramar vinho sobre você nessa noite. Oh, Jesus. Se tem alguém aqui que precisa hoje de uma reconciliação, tem alguém aqui que ainda não experimentou esse sangue, você não experimentou esse Pai que te perdoa mesmo sendo o teu juiz. Se você ouviu Deus falando com você hoje, eu queria desafiar você a ficar de joelhos aí, no seu lugar. Falar, Jesus, me salva. Jesus, me restaura. Jesus, faz eu experimentar a festa de novo nessa minha vida tão sem graça. No seu lugar, se você sentir no coração, se ajoelhe aí e diga para Ele, Senhor, eu quero essa vida. Eu quero que a minha vida pare de ser um filme de terror e volte a ser uma festa. Você pode ser um cara que veio hoje pela primeira vez, ou você pode ser um crente que sempre se viu crente, mas sua vida continua sendo tristeza. Não interessa quem você é. Se o Espírito Santo está queimando dentro de você, ajoelha aí onde você está e fala, Jesus, faz de novo na minha vida. Faz de novo essa festa que eu experimentava e por alguma razão estou perdendo. Restaura de novo essa alegria em mim. Renova de novo essa paz. Pai, eu oro aqui, Deus, por esse povo reunido. Em nome de Jesus, não por nós, não por os nossos méritos, nós não temos nenhum, mas por Tua graça, sopra sobre nós, dá-nos alegria de termos um encontro contigo de novo, que a gente possa entender qual é o significado da Tua morte, possamos entender a profundidade do que essa morte fez em nós. Ela não arrancou apenas os nossos sintomas, ela arranca o nosso câncer, ela não destrói os efeitos, ela mata a causa, ela mata o vírus, ela não mata a febre. É isso que nós queremos. Faz essa morte soprar dentro da nossa alma e nos livrar de todas as nossas mortes. Jesus, faz esse sangue purificador arrancar as nossas culpas, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos pavores, a nossa vida enroscada, cheia de problemas. Faz a gente voar, ter leveza, porque toda a nossa conta já foi paga. Nós não devemos nada para ninguém. E Jesus faz a gente entender que não há amor de uma mulher, não há amor que o sexo possa dar, que não tenha encontro no Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a maior experiência de prazer do mundo. E o Senhor quer viver conosco para sempre. E nós queremos viver para sempre contigo. Jesus, nós reafirmamos a nossa aliança hoje contigo. Nós colocamos a nossa mão mais uma vez diante da tua. Jesus, nos abraça, nos beija, nos acolhe e nos veste com vestes de pureza, de santidade. Arranca as lágrimas dos nossos olhos. Adorna, Deus, a tua noiva. Prepara a gente para aquele dia. Porque a única ansiedade que é saudável na tua presença é a ansiedade da tua vinda. E nada mais. E é isso que nós esperamos. Maranata, vem Jesus. Vem buscar a tua igreja. Vem consumar a festa. Estou te esperando, Jesus. O Senhor me convida para tomar vinho novo no reino do Senhor. E lá nós viveremos juntos para sempre. E lá nós lembraremos que um dia o Senhor começou algo numa festa de casamento com 200 pessoas. E no dia final o Senhor vai terminar com outra festa,
com todos aqueles que são salvos de toda tribo, de toda povo, toda raça, toda nação, japoneses, brasileiros, americanos, europeus, africanos, todos nós estaremos na tua presença, para te amar para sempre e sermos amados, com amor que excede o entendimento. É isso que nós queremos. Inunda o nosso coração, enche-nos. Espírito Santo, vem e sopra sobre nós. Dá-nos a alegria de sermos salvos. Que não haja outra alegria na nossa festa, a não ser Cristo Jesus. Porque nós cremos que viver num paraíso sem Cristo é na verdade um inferno. Mas podemos experimentar aqui na terra um inferno, se o Senhor estiver presente. É um paraíso. Porque o paraíso não é um local, o paraíso é uma pessoa, o paraíso é o Senhor. Não interessa onde vivemos, se o Senhor está junto, tudo vai muito bem. Acalma o nosso coração, enche-nos desse vinho, enche-nos dessa alegria, é o meu desejo, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, e a sua alma seja cheia